Capítulo 12. As fronteiras da biologia evolutiva. Todos sabem que, apesar dos maravilhosos avanços da ciência, nosso conhecimento do mundo em que vivemos ainda é incompleto. Precisamos nos perguntar, portanto, até que ponto isso também é verdade no caso específico da biologia evolutiva. Devo chamar a atenção para o fato de que grande parte do interesse atual pelo estudo da evolução se deve às descobertas da biologia molecular. Na verdade, mais de um terço dos artigos publicados hoje em dia sobre biologia molecular lida com questões ligadas à evolução. As técnicas moleculares permitiram resolver questões que desafiavam os cientistas havia muito tempo. Isso se aplica principalmente a problemas filogenéticos, a questões relativas à cronologia da evolução e ao papel do desenvolvimento na evolução. Quando examinamos as controvérsias que surgiram no campo da evolução nos últimos 140 anos, o que mais impressiona é a robustez do paradigma darwiniano original. As três principais teorias rivais, transmutacionismo, lamarckismo e ortogênese, foram refutadas em definitivo na década de 1940, e nenhuma alternativa viável para o darwinismo foi proposta nos últimos 60 anos. Isso não significa, porém, que todos os aspectos da evolução estejam bem compreendidos. Vou agora relacionar alguns fenômenos evolutivos que ainda precisam ser investigados e explicados. Para começar, nosso conhecimento da biodiversidade é bastante incompleto. Embora quase 2 milhões de espécies animais já tenham sido descritas, alguns estudiosos acreditam que existam mais de 30 milhões ainda por descrever. Os fungos, as plantas inferiores, os protistas e os procariontes estão entre os táxons menos conhecidos. As relações filogenéticas em muitos desses táxons são pouco conhecidas ou totalmente desconhecidas, ainda que os métodos moleculares estejam contribuindo para o aumento desse conhecimento. O registro fóssil da evolução ainda é muito insatisfatório, como bem ilustra o caso dos hominídeos. Quase todo mês, em algum lugar do mundo, é descoberto um fóssil novo que resolve um antigo problema ou cria um novo. As fases de expansão e decadência das antigas biotas levantam muitas questões a respeito das causas de extinções em massa e do destino das diferentes linhagens filéticas e táxons superiores. Mesmo nesse nível puramente descritivo, nossa ignorância ainda é enorme. Entretanto, existem também incertezas acerca de alguns aspectos da teoria da evolução. Embora não haja a menor dúvida de que a especiação geográfica, a alopátrica e a poliploidia nas plantas são as principais formas de especiação, ainda não temos ideia da importância relativa de outras formas de especiação, como a simpátrica. Ainda não se sabe exatamente quais foram os fatores que contribuíram para a extraordinária rapidez da especiação em certos grupos de menos de 10 mil ou até mesmo menos de 10 mil anos. A extrema lentidão ou estase de certas linhagens evolutivas, fósseis vivos, é ainda mais difícil de explicar, considerando que todos os outros membros da mesma biota evoluíram em velocidade normal. O extremo oposto, a rapidez com que determinados genótipos foram reestruturados em populações fundadoras, também é surpreendente. Todos esses problemas parecem estar relacionados à estrutura do genótipo. A biologia molecular revelou que existem vários tipos de genes, alguns deles encarregados da produção de moléculas, enzimas, enquanto outros regulam a atividade de outros genes. Ao que parece, muitos genes só estão ativos em certas células, tecidos e em alguns instantes do ciclo celular. Outros genes parecem ser neutros, sem nenhuma função conhecida, enquanto uma porcentagem surpreendentemente elevada do DNA parece estar inativa. Os genes que compõem um genótipo integram um complexo sistema de interações e, devido a estas múltiplas alterações, esse sistema apresenta fortes restrições. Ele pode responder a algumas influências ou pressões ambientais, mas a maioria das alterações sofridas tende a promover desequilíbrios nesse sistema e, portanto, a fazer com que ele seja eliminado pelo processo seletivo. Tudo leva a crer que os genótipos eram mais flexíveis na época em que surgiram os metazoários. Em um período entre 200 e 300 milhões de anos no final do pré-cambriano ou início do cambriano, nada menos do que 70 a 80 novos tipos estruturais evoluíram. Destes, restam apenas cerca de 35.
cujos planos corporais básicos quase não mudaram nos 500 milhões de anos que se passaram desde então. Como explicar uma mudança tão drástica na velocidade da evolução? Nesses tipos estruturais sobreviventes, por outro lado, ocorreram radiações notáveis, como entre os insetos e os vertebrados. A utilidade do pensamento evolutivo. O pensamento evolutivo, e em particular o entendimento dos novos conceitos da biologia evolutiva, como os de população, espécie, coevolução, adaptação e competição, é indispensável para a maioria das atividades humanas. Aplicamos o pensamento evolutivo e os modelos de evolução para lidar com questões como a resistência das bactérias a antibióticos, a resistência das pragas a pesticidas, o controle dos vetores de doenças, o mosquito da malária, por exemplo, as epidemias humanas, a produção de novas plantas de valor agrícola por meio da engenharia genética e muitos outros desafios. O principal objetivo dos cientistas que estudam a evolução é conhecer melhor esse fenômeno que afeta todos os aspectos do mundo orgânico. Contudo, os estudos evolutivos também foram responsáveis por importantes contribuições para o bem-estar da humanidade em geral. O pensamento evolutivo enriqueceu muito todos os outros ramos da biologia. Como já dissemos, mais de 1/3 dos artigos publicados atualmente sobre biologia molecular lida com questões ligadas à evolução. A biologia do desenvolvimento foi revitalizada por completo pelo estudo de questões relativas à evolução e pelo estabelecimento de diferentes categorias de genes e sua elaboração no curso da filogenia. A abordagem evolucionista também nos proporcionou um maravilhoso insight a respeito da história da humanidade. Além disso, nada contribuiu mais para nosso entendimento de características humanas como a mente, a consciência, o altruísmo, os traços de caráter e as emoções do que os estudos comparativos do comportamento de animais. Não devemos jamais esquecer que o genótipo é um sistema complexo e harmonioso de interações, que é exposto como um todo à seleção natural. O efeito da seleção natural é diminuir a probabilidade de sobrevivência dos genótipos inferiores, o que pode resultar na extinção dos mesmos. A biologia também procura explicar 3 outros sistemas complexos: o sistema de desenvolvimento, o sistema nervoso e o ecossistema. 3 grandes disciplinas se incumbem dessas tarefas. O sistema de desenvolvimento é estudado pela biologia do desenvolvimento, o sistema nervoso pela neurobiologia, o ecossistema pela ecologia. Em todos esses casos, porém, é a estrutura do genótipo que é responsável pelo modo como os organismos encaram os desafios impostos pelos 3 sistemas. Nosso conhecimento dos blocos construtivos básicos deles já é razoável. O que nos falta é conhecer melhor as interações entre os componentes. A biologia evolutiva, com certeza, tem uma grande contribuição para dar nesse sentido.